É fácil chegar hoje em dia e apontar o quão errada é uma ideia como a de eliminar todo um grupo de pessoas, como a Alemanha nazista fez com os judeus. Ou pelo menos deveria ser, né? Mas nem sempre tem uma mensagem tão explícita assim. Algumas vezes, ao invés de pregar a eliminação direta de pessoas, quem quer fazer isso prega que essas pessoas não deveriam se reproduzir ou não deveriam receber ajuda para sobreviver. Outras vezes, ao invés de se definir um grupo cultural ou religioso tão explícito, o alvo pode ser mais difuso e mais vago, como os mais pobres. Essa prática de eliminar os desfavorecidos e favorecer os bem-nascidos é a eugenia, e ela tem um longo histórico e grandes defensores no Brasil, como o autor Monteiro Lobato e até o envolvimento do médico Carlos Chagas, além de uma participação triste, mas ainda presente, da ciência. A eugenia foi formalizada no século XIX por um primo do Charles Darwin que tinha um objetivo nada modesto, o de aperfeiçoar ou aprimorar a raça humana. Se já é complicado ser comparado com parentes, imagina para o Francis Galton, que era primo do cara que lançou o livro A Origem das Espécies em 1859. Se o Darwin tinha explicado como a diversidade da vida se formou através da evolução, o Galton resolveu fazer uma espécie de versão aplicada da teoria, e aplicada a humanos. Em vez de deixar a evolução seguir o seu curso natural, ele queria acelerar esse processo aperfeiçoando os seres humanos em uma versão artificial e turbinada dessa seleção. E em 1883, o Galton juntou as expressões gregas eu, que quer dizer bom, com gênesis, que é nascimento, e chegou em eugenia, ou bem-nascido, já que ele queria favorecer uma multiplicação desses bem-nascidos. E assim aparece uma das situações onde fica muito claro como a ciência pode ser tudo menos neutra quando ela é aplicada em alguns contextos, especialmente se for mal aplicada. O princípio base da evolução é bem simples. Uma espécie de um organismo, como um animal, pode ter bichos maiores e menores, ou com bicos mais longos e mais curtos, e alguns desses organismos vão ter mais ou menos chances de deixar descendentes num certo ambiente num certo período. É a partir dessa reprodução diferencial que eles podem mudar com o tempo, ou seja, evoluir. Só que algumas vezes o que a gente ouve não é bem isso. Na linha da evolução ser mal aplicada, tem quem diga que a evolução é a sobrevivência do mais forte, como se força fosse um determinante e como se tivesse uma superioridade entre os que são favorecidos, um tipo de julgamento da natureza que selecionaria quem mais merece se reproduzir. O que não é o caso, especialmente quando essa interpretação errada é feita por quem já está nos grupos mais favorecidos da sociedade. Aí, a evolução pode soar como música para justificar como um verniz natural essas diferenças que vieram, na verdade, pela maneira como a sociedade se organizou. Um grupo inteiro da população foi escravizado, oprimido e marginalizado por séculos? E se ao invés de reconhecer o efeito que isso tem e reparar essa opressão histórica, alguém propusesse que, de repente, essas pessoas estão nessa situação porque elas já são naturalmente inferiores? Não é difícil de ver o apelo desse tipo de uso da credibilidade da ciência para justificar e naturalizar uma situação desigual que foi criada pela nossa cultura. Agora, se a pobreza for o destino natural de um grupo, a parte mais favorecida da sociedade não precisaria abrir mão dos privilégios para poder mudar esse curso. Então, seguindo a mentalidade da eugenia, eliminar os menos favorecidos seria acelerar e aprimorar esse suposto curso natural da evolução. E como eugenistas fariam isso? De um lado, estimulando a reprodução dos espécimes supostamente mais evoluídos, o que, num ideal descrito por um branco em um mundo ainda mais eurocêntrico e mais racista do que o de hoje, seriam os indivíduos brancos que seguiam os padrões da época. Isso é o que o Galton começou propondo e ficou conhecido como eugenia positiva. Do outro lado, tem eugenistas que queriam dificultar a sobrevivência e a reprodução de pessoas tidas como primitivas ou inferiores, que eram quase todas as outras pessoas, principalmente os negros e outras minorias estigmatizadas. E aqui que entrava a esterilização forçada, a segregação racial e até o extermínio de certos grupos, que são formas de eugenia negativa. O regime nazista de Adolf Hitler praticou as duas coisas. Do lado da eugenia positiva, tinha um programa que estimulava que os soldados arianos da SS se casassem com mulheres arianas que precisavam passar por exames médicos e de ancestralidade e que esses casais tivessem pelo menos 4 filhos.
E tinha também a eugenia negativa. O regime matou 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais e deficientes físicos. E eles esterilizaram cerca de 1% da população alemã para esse grupo não poder se reproduzir. Essa prática, o Holocausto, fez eugenia virar um palavrão. Só que é importante lembrar que antes disso ela era tida como uma ciência moderna. Nos Estados Unidos, mais de 70 mil pessoas foram esterilizadas involuntariamente no começo do século XX até o fim da Segunda Guerra. No final da década de 1920, 27 estados norte-americanos já tinham aprovado leis que previam esterilizações eugênicas que tinham como alvo deficientes, pessoas pretas, mais pobres e todo mundo que não se enquadrava nas normas da época. O que inclusive inspirou os nazistas e alguns brasileiros. E é até curioso como o Brasil se encaixa nessa história. O escritor Monteiro Lobato mostra como aqui a eugenia se misturou com o sanitarismo. O Lobato fazia parte da Sociedade Eugênica de São Paulo e retratou nos seus textos os caboclos como preguiçosos, como no personagem Jeca Tatu. E aqui não é uma questão de interpretação de como ele representa a tia Anastácia ou o Jeca, ou pensar que agora são outros tempos, mas sim reconhecer que ele defendia a Ku Klux Klan e pedia que se defendesse a raça branca e se pusesse os negros nos seus lugares e coisas do tipo. Eu sugiro inclusive que você dê uma olhada no livro O Presidente Negro, que ele escreveu enquanto morava nos Estados Unidos, ao invés de ver O Sítio do Pica-Pau Amarelo para poder formar sua opinião. E seguindo a mudança de rumo da eugenia no país, com o tempo, o Jeca Tatu deixou de ser um problema por causa da sua origem mestiça e passou a ser alguém que era vagabundo ou preguiçoso porque tinha várias doenças, misturando conceitos do sanitarismo. Como Monteiro Lobato descreve na 4ª edição do livro Urupês, abre aspas, eu ignorava que eras assim, meu caro Tatu, por motivo de doenças tremendas. Está provado que tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia cruel que te faz papudo, feio, molenga, inerte. Dentro dessa linha de pensamento, além da questão hereditária, a culpa também seria do ambiente. Se a população fosse educada e curada de doenças, ela teria mais condições de aproveitar ao máximo as suas capacidades. Não que todo mundo pensasse assim, tinha quem concordasse com as estratégias de melhoria de vida, só que achava que esse ou aquele grupo sempre seria inferior, e é aí que esse grupo deveria ser abandonado. E também tinha quem achava que mudanças sociais em si já criariam uma raça melhor, isso claro, falando da eugenia. Refletindo essa mistura que pode acontecer quando se usa a ciência para justificar preconceitos, o próprio nome de um dos maiores pesquisadores do país, o médico Carlos Chagas, foi usado para justificar a eugenia, apesar de ele não ter participado tão ativamente do movimento. O Chagas via na eugenia a possibilidade de complementar o seu trabalho como sanitarista. Ele chegou a fazer parte da chamada Liga de Higiene Mental, que foi bem ativa na década de 1920 e defendia que deficientes intelectuais e pessoas propensas a cometerem crimes deveriam ser identificadas, diagnosticadas e, se fosse o caso, segregadas. Os membros dessa liga se consideravam progressistas porque tentavam prevenir os problemas focando no criminoso e não no crime. E isso tem uma pegada do sanitarismo da época, essa história de tentar cuidar da pessoa para evitar que ela tenha uma doença. Só que no caso da saúde mental, isso se transformou no isolamento forçado de pessoas que eram consideradas delinquentes ou deficientes. O médico Renato Kell, que é considerado o maior eugenista do Brasil, também tinha um pé no sanitarismo e inclusive fez um trabalho super importante no saneamento e no combate da malária na Baixada Fluminense. Recomendo muito o podcast Ciência Suja, que faz esse vídeo aqui em parceria com a gente, que contou bem a história do Renato Kell. Eles encontraram até um livro do Hitler que foi todo sublinhado por ele e ali dá pra ver como ele apoiava todo esse antissemitismo e a política de superioridade racial que orientou o Terceiro Reich. Depois ouve lá, eles estão nas principais plataformas de podcast e estão aqui no YouTube também. Mas voltando. O fato é que o pensamento eugênico estava bem enraizado na nossa sociedade e deixou marcas bem visíveis na nossa população. Para se ter ideia, nós chegamos a ter mais de 100 associações ligadas à eugenia no Brasil. E o Getúlio Vargas passou uma lei de imigração eugênica em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Ela dizia que, abre aspas,
na admissão dos imigrantes, a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes da sua ascendência europeia. Nesse meio tempo, a gente acabou descobrindo como o conceito de raças humanas é uma furada e como a maior parte dessas diferenças genéticas que se buscava estão, na verdade, dentro de um mesmo grupo étnico e não entre grupos, como a gente já falou num outro vídeo. Mesmo assim, em vários lugares do mundo, a eugenia persistiu com um ou outro ajuste para deixar a ideia mais palpável. E persiste até hoje. Até hoje a gente tem trabalhos que tentam associar medidas como inteligência a certas populações ou certas etnias, que podem até não ser diretamente envolvidas com eugenia, só que associações desse tipo de uma característica com uma etnia são a base de argumentação de qual grupo é o mais bem nascido. Além da eugenia negativa, que aparece aqui e ali com algumas campanhas de controle populacional. Como a campanha da Suécia que nós citamos no vídeo sobre a estratégia do contágio pela Covid. No Brasil, a esterilização forçada de mulheres negras, indígenas e pobres chegou a ser investigada por uma comissão parlamentar mista de inquérito, uma CPMI, nos anos 90. O relatório final trouxe denúncias de procedimentos como laqueaduras feitas sem autorização após o parto, muitas em mulheres indígenas que sequer falavam português. Tinham até casos de empregadores que pediam atestado de esterilização para que as mulheres conseguissem um trabalho. Claro que campanhas de educação sexual e métodos anticoncepcionais são uma conquista da ciência, da humanidade e até do movimento feminista. Só que as mulheres devem saber de todos os benefícios e dos riscos desses métodos e não serem submetidas à força por serem negras ou pobres. Uma campanha de esterilização gratuita de um centro de pesquisa baiano dá uma noção de como cruzar essa barreira com a seguinte mensagem para poder captar dinheiro de empresários, comerciantes e industriais para financiar iniciativas anticoncepcionais. Abre aspas de novo. Defeito de fabricação. Tem filho que nasce para ser advogado, tem filho que vai ser embaixador e infelizmente tem filho que já nasce marginal. Defeito de fabricação geralmente não tem conserto. Essa campanha é de 1986, mas ouvindo Ciência Suja você vai descobrir vários projetos de lei defendidos insistentemente por certos deputados para condicionar benefícios sociais como Bolsa Família à esterilização das pessoas. Ou situações como a esterilização compulsória de uma mulher ainda em 2018 com a justificativa de que ela já tinha muitos filhos e poucas condições de criar eles. E tem a outra versão moderna dessa atenção específica para a reprodução de alguns grupos, que são programas que começam a ser propostos em países como, por exemplo, a Índia, para poder diminuir o nosso impacto ecológico no planeta. O que, de novo, mistura o que podem até ser boas intenções com princípios que são bem perversos. Porque reduzir a nossa população é uma forma de usar menos recursos, claro. Só que se a ideia não é eliminar um grupo específico, e sim reduzir o nosso impacto no planeta, esse tipo de campanha de esterilização voluntária deveria focar nas regiões mais ricas. Porque mesmo com uma natalidade mais baixa entre os mais ricos, a quantidade de recursos que alguém consome escala de uma forma brutal de acordo com a renda de cada pessoa. Por exemplo, para se dar uma medida objetiva de uso de recursos, que é a emissão de gases de efeito estufa. Quando a gente leva em conta o estilo de vida dos mais ricos, de bilionários com jatinhos, helicópteros e iates, como o bilionário e ex-dono do time inglês Chelsea, que tem o segundo maior iate do mundo e voa com um Boeing 767 particular com sala de jantar, se descobre que eles podem emitir até dezenas de milhares de vezes mais carbono do que as pessoas dos países mais pobres do mundo. E se a gente levar em conta os investimentos que os bilionários fazem, a diferença acaba sendo de milhões de vezes mais impacto no planeta do que o indiano médio. Ou seja, se o dono do Twitter tivesse feito vasectomia antes de ter os seus pelo menos 10 filhos, ele teria reduzido um impacto equivalente a uma cidade no planeta. Boas intenções não faltam no mundo, mas para aliar essas boas intenções à ciência de uma forma que realmente tenha um impacto positivo no mundo, a gente precisa entender
muito bem como elas são aplicadas e esquecer essa ideia de que a ciência é neutra até que se prove o contrário. E como ficou bem claro por aqui, esse episódio é uma parceria entre o nosso canal e o podcast Ciência Suja, que é um podcast excelente que trata desses temas que mostram que, se o crime é contra a ciência, as vítimas somos todos nós. Se você estava aqui no Brasil nos últimos anos, sabe bem o que é ser vítima desse tipo de crime contra a ciência. Quem viabiliza essa colaboração e muito do nosso conteúdo aqui no canal é o Instituto Serrapilheira, que apoia várias iniciativas de divulgação científica, entre elas nós aqui e o Ciência Suja. E dessa parceria a gente vai fazer uma série de vídeos aqui no canal que vão mostrar como a ciência pode ser usada para justificar ideias terríveis. Se você quiser receber esses próximos vídeos e acompanhar outras discussões do tipo nos podcasts que a gente tem feito aqui no nosso MesaCast, é só você assinar o canal, assim você recebe eles e a gente segue conversando. Até lá!